Estamos de volta aqui no canal Passinho da Matemática para mais uma videoaula. E nesta videoaula iremos trabalhar com os números racionais. O que são números racionais? Números racionais são os números que podem ser representados por frações de números inteiros, contanto que o denominador seja qualquer número diferente de zero. Essa questão aqui, qualquer número com denominador diferente de zero, é porque não existe divisão por zero, então não tem a possibilidade de representar ou apresentar uma fração com denominador zero. Então vamos aqui no conjunto dos números racionais. O que eu tenho que lembrar, quem são os racionais? Então, os racionais que vão ser representados pela letra Q, tá? Ele é representado pela letra Q. Quem vai ser eles? Todos os números naturais, tá bom? E todos os números inteiros, que são aqueles positivos e negativos. Nós também vamos ter as dízimas periódicas, tá? Dízimas periódicas. As dízimas periódicas também está presente no conjunto dos números racionais. Então, números naturais, os números inteiros, que os números inteiros já incluem os números naturais, e as dízimas periódicas, né, com o número de casas finitas. E se caso vier o número representado em forma de fração, também ele se enquadra dentro do conjunto dos números racionais, tá bom? Então, todos os números naturais, que são os números positivos, né, inteiro positivo, todos os números inteiros, né, incluindo os números naturais, que são os positivos, e os negativos, as dízimas periódicas, né, as dízimas periódicas, e também nós temos as frações, né, quando vier representado em forma de fração, também são números racionais. Então, nós temos aqui, ó, uma representação aqui desses três conjuntos, porque os números naturais já conhecemos. Trabalhamos bastante os números naturais no 6º ano. Números inteiros, trabalhamos, né? Conhecemos os números inteiros lá do 7º ano. Então, aqui, ó, estamos iniciando nosso trabalho do 8º ano. Então, caso aqui no 8º ano, nós vamos ampliar, né? Ampliar nosso conhecimento sobre os conjuntos numéricos. E vamos chegar lá no conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais aqui, ó, quem são os naturais? São aqueles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E aí segue. Quem são os números inteiros? Os números inteiros, nós já vamos ter os inteiros. Nós temos os positivos, tá bom? Temos os positivos e os negativos, tá? Inteiros nós vamos já ter, vamos ampliar um pouco mais, né, em relação aos números naturais. Vamos ter os números naturais e mais os números negativos, né? E quem já vai ser os racionais? O conjunto dos números racionais, ele vai englobar todos os conjuntos, né, todos os outros dois conjuntos, como o conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros, vão ser subconjuntos do conjunto dos números racionais. Quer dizer que todos os elementos, né, desses conjuntos pertencem ao conjunto dos números racionais. Tá bom? Aqui, se eu fosse separar, quem seriam os naturais? 0, 1, 2, 3, 3, né? E continuando. Quem seria o conjunto dos números inteiros? 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Tá bom? Todos esses elementos já pertenciam ao conjunto dos números inteiros. E quem seria os elementos do conjunto dos números racionais? Todos os elementos dos naturais, todos os elementos dos inteiros, mais aqui as dízimas que vieram aqui, ó, as dízimas periódicas, as frações que também estão aqui, ó. Todos esses números, mais os outros dois conjuntos, pertencem ao conjunto dos números racionais. Continuando aqui, gente, nós temos a reta numérica, tá bom? Números racionais e reta numérica. Então, nós temos aqui, ó, nós vamos ter a nossa orientação, nosso ponto de partida é o zero,
Tá? Quando eu me direciono, vou me direcionar para a direita, eu tenho os inteiros, eu vou com os, caso aqui, com os racionais positivos. Se eu vou me direcionar para a esquerda, eu tenho os racionais negativo, tá bom? Direita positivo, esquerda negativo. Vou localizar um ponto de referência. Se eu vou me dirigir para a direita, positivo. Se eu for me dirigir para a esquerda, eu tenho os números negativos. Lembrando que quando eu trabalho questão de medida, de distância, eu tenho aqui, ó, se eu for localizar questão de medida, a 1 metro do ponto de referência. Aqui também a 1 metro do ponto de referência. Ah, mas está à esquerda. Não, gente, é porque é medida, a distância é a mesma, né? Aí nesse caso aqui, a gente poderia, que a gente utiliza a situação quando trabalhamos com medida, sempre o módulo, né? Nesse caso aqui, ó, -1, o módulo de -1, que é igual a 1. Então, nesse caso, a distância aqui, ó, a distância 1 metro. E a distância aqui também 1 metro. Tá bom? Então não vai ter essa questão de medida negativa, né? Distância negativa. Então vamos aqui, se caso fosse colocado para vocês, represente na reta numérica -1 meio. Menos 1 meio. Aonde estaria menos 1 meio? Menos 1 meio, ele vai estar entre quem? Então entre menos 1 meio, ele vai estar entre -1 e 0. Então entre -1 e 0. Então vamos fazer aqui, ó. 1 meio quer dizer o quê? Que o espaço entre -1 e 0 foi dividido ao meio, ó. Dividindo ao meio, aí você vinha aqui, ó, e representava onde estava o ponto -1 meio. Tá? Por exemplo, aqui vamos colocar outra situação, -3 meio. -3 meio. Quem é -3 meio? O -3 meio eu posso estar representando, se eu for colocar ele na forma mista, eu tenho aqui, ó, -1 e 1 meio, tá bom? -1 e 1 meio. Por quê? Porque a forma mista, vamos só fazer o seguinte aqui, ó, se eu tenho 1 inteiro e 1 meio, esta aqui eu chamo de forma mista. Se caso eu quiser transformar para a fração, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o denominador que é 2, multiplicar pela parte inteira, que é 1, e adicionar com o numerador, ficando 2 vezes 1 igual a 2, com mais 1, que é igual a 3. E o denominador permanece o mesmo, ó, ficando aí, ó, 3 sobre 2. Tá ok? E para me fazer ao contrário do que foi feito aqui, ó, para me sair lá da forma mista, ou da fração, para mim vir para a forma mista, você utiliza a divisão, dividindo aqui, ó, 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 é igual a 1. 1 vezes 2, que é igual a 2. Para 3 eu tenho 1. Esse resultado da divisão vai ser a parte inteira. A parte inteira é o resultado. E o que sobrou aqui, o resto, ele vai ser o numerador da fração. Tá bom? E o denominador permanece o mesmo. Aí você vai ver o seguinte, ó, eu tenho -1. Então, -1 está aqui, ó, -1. Tá? Mas eu tenho -1 mais 1 meio. -1 mais 1 meio. Então, eu estou depois de -1, ou entre -1 e -2. Entre -1 e -2. Então, eu vou aqui, ó, dividir ao meio, porque é 1 meio, né? -1 e 1 meio. 1 inteiro e 1 meio, ó. 1 inteiro, -1 inteiro e 1 meio. Tá bom? Dividindo ao meio aqui, ó, eu vou ficar bem aqui, ó. Então, bem aqui eu tenho o quê? Eu tenho o ponto -3 sobre 2, tá bom? Aí você pode fazer, né, nesse caso, vamos imaginar, vamos colocar outra situação aqui, deixa eu ver aqui o que a gente pode colocar. Vamos colocar 2/3, 2/3, nesse caso aqui positivo, tá bom? Vou transformar para a forma mista? Não, só vou fazer essa transformação quando o numerador for maior que o denominador. Nesse caso aqui, eu tenho uma fração própria, né? Que o numerador é menor que o denominador. Então, o denominador, lembrando o seguinte, o que significa esse denominador? Ele representa em quantas partes foi dividido o inteiro. Tá? Então, isso significa que o inteiro foi dividido em 3 partes. Então, 2/3. Se você for dividir 2 por 3, você vai obter um número menor do que 1.
Então, logo você vai ter 2/3 entre 1 e 0, tá bom? Então, vai estar entre o espaço, entre 1 e 0, entre 0 e 1. Tá? E quantos pedaços, quantas partes iguais foi dividido esse inteiro? Então, esse inteiro foi dividido em 3 partes iguais. Ó. Então, 3 partes iguais. 1, 2, 3. Quantas partes dessas foram ocupadas? Tá? Foram ocupadas 2 partes. Então, também aqui, ó, 2/3. Tá bom? Dividiu em 3 partes, né? O espaço onde se encontra a fração. Dividimos aqui, ó, em 3. E dessas 3 partes, 2 foram ocupadas. Então, logo, 2, 1, 2, 2/3 está bem aqui. Tá certo? Então, essa é a reta numérica, né? Que essa reta numérica você pode estar identificando, localizando pontos, né? Se o ponto for positivo, você vai localizar à direita. Se o ponto for negativo, você localiza à esquerda. Aí vai trabalhando, né? Procurando, identificando, ver qual é a forma de você localizar esses pontos. Tá? Então, adição e subtração, pessoal, de números inteiros. Então, adição e subtração de números inteiros diz o seguinte: para simplificar a escrita, transformamos a adição e subtração em somas algébricas. Eliminamos os parênteses e escrevemos os números um ao lado do outro, da mesma forma como fazemos com os números inteiros. Então, eliminamos os parênteses. Né? Como é que eu vou fazer isso? Quando eu tiver, por exemplo, aqui, ó, eu tenho menos mais um número que eu não sei quem é. Tá? Eu tenho menos algum número. Tá bom? Então ele diz o seguinte: temos que eliminar o parêntese, porque eu vou ter aqui, eu tenho uma subtração aqui, ó, tá? Tem uma subtração de números racionais, tá bom? E quando eu tiver esse número negativo antes do parêntese, isso significa que o sinal de dentro do parêntese vai ser trocado. Então, se eu tenho positivo, o sinal vai ficar negativo. Se eu tenho negativo, o sinal vai ficar positivo. Tá bom? Se o sinal fora do parêntese for negativo, significa que o sinal de dentro do parêntese vai ser trocado. Tá bom? Se está mais, fica menos. Se está menos, fica mais. E se for o mesmo sinal? Se for o mesmo sinal, por exemplo, aqui, ó, se for positivo, tá? Nesse caso, se for positivo, ó, mais, e dentro do parênteses eu tenho mais. Se for mais, dentro do parênteses eu tenho menos. Quando for mais, o sinal de mais que está fora do parêntese, o sinal de dentro do parêntese não será mudado. Vai permanecer com o mesmo sinal, não vai ser alterado. Ó. Tá bom? Mais, fora do parênteses, permanece o sinal dentro do parênteses, que é positivo. Mais, fora do parênteses, permanece o sinal de dentro do parênteses, que é negativo. Vamos analisar na prática. Na prática, vamos colocar aqui, deixa eu ver o que dá para a gente colocar. Vou colocar aqui, ó, menos 3 mais menos 5, tá bom? Então, aqui eu tenho uma adição de números inteiros, ó. Menos 3 mais menos 5, tá bom? Então, esse daqui, ó, não tem ninguém aqui. Nesse caso, permanece do jeito que está, ó, menos 3. Aqui eu tenho o sinalzinho de mais, ó, mais. O que significa o sinal de mais fora do parêntese? Que não vai ser alterado o sinal que está dentro do parêntese, tá bom? Como ficou os sinais iguais, você vai conservar o sinal e adicionar. Ó. Menos 3 com menos 5 é igual a menos 8. Vamos ver outro exemplo aqui. Ó. Vamos colocar outra situação aqui. Vamos trabalhar com os números decimais. Vamos representar aqui, ó, menos 1,5 menos 3,2 mais 3 mais 3,5, tá? Certo. Seguindo. Então, já sabemos aqui, ó, se não tem ninguém, permanece do jeito que está, menos 5, tá bom? Menos 1,5. Se eu tenho sinal negativo fora do parêntese, então esse sinal
significa que o sinal de dentro do parênteses vai ser trocado. Se está menos, vai ficar mais. Então, ficando 3 mais 3,2. Eu tenho mais fora do parênteses. Eu não tenho sinal lá no parênteses. Quando não tem sinal, pessoal, é o sinal positivo que está lá, tá bom? Então, se eu tenho mais e o sinal de dentro do parênteses é positivo, é mais também, então permanece o sinal de dentro do parênteses. Então, mais 3,5, tá? E agora, sinais diferentes, ó. Eu tenho um positivo, um negativo com um positivo. O que você vai analisar? Quem tem o maior módulo, se é menos 1,5 ou se é 3,2. Logo dá para perceber que 3,2 o módulo é maior que 1,5. Então, nesse caso, nós vamos conservar, abaixar o sinal de 3,2 e vamos realizar uma subtração, ficando 3,2 menos 1,5. Continuando aqui, ó, 12 menos 5, porque 2 menos 5 não é possível, você pede um aqui para o 3, ficando 12. 12 menos 5 igual a 7. A vírgula permanece, né, na mesma direção. Aqui eu tinha 3, saiu 1, ficou 2. 2 menos 1 igual a 1, ficando como resposta aqui, ó, 1,7 mais 3,5. Agora, o que sobrou para a gente aqui, ó, mais 1,7 mais 3,5. Sinais iguais. Então, quando os sinais forem iguais, vocês vão deixar o mesmo sinal, conservar o mesmo sinal, mesma forma que fizemos aqui com o negativo, conservar o mesmo sinal e fazer uma adição. Então, 3,5 mais 1,7. 3,5 mais 1,7, 5 com 7 igual a 12. 12 que vai 1, que vai a dezena. Vírgula debaixo de vírgula. 1 com 3 igual a 4. 4 com mais 1 igual a 5. Então, nós temos como resposta 5,2. Tá bom, gente? Seguindo, vamos colocar aqui uma fração. Vamos colocar o seguinte. 3 sobre 8 mais menos, tá? Mais menos, vamos botar aqui 5 sobre 6, certo? Então, a fração aqui, ó, tem aqui uma adição com frações e com denominadores diferentes, porque sabemos o seguinte, quando eu tenho fração com os denominadores iguais, é bem mais simples. Se eu tivesse 3 sobre 5 mais 1 sobre 5, o que você faria? Apenas conservava o denominador e adicionava os numeradores, ou adicionava, ou subtraía, dependendo da situação. Aqui é para adicionar, porque os dois são positivos. 3 mais 1 igual a 4, tá bom? Ficando 4 quinto. Agora aqui, ó, nós vamos ter os denominadores diferentes. Vamos organizar. Seguir o primeiro passo aqui, ó, eliminamos os parênteses. Então, vamos eliminar os parênteses, escrever na forma mais simples. 3 sobre 8, 3 oitavos. O sinal é de mais que está fora do parêntese. Significa que o sinal de dentro do parêntese não muda. Tá? E quando os denominadores forem diferentes, eu vou ter que encontrar o MMC. O MMC, tá bom? O MMC de 8 e de 6. Dividindo, começamos a dividir pelo menor número primo, que é o número 2. 8 dividido por 2, que é 4. 6 dividido por 2, igual a 3. Continuando, ó, vai ficar 2, tá bom? E o 3 não dá para dividir por 2, você abaixa. Continua, ó. 2 dividido por 2, que é igual a 1. E o 3 não é possível, você continua abaixando ele. Continua a dividir agora, né? Só é possível dividir por 3. 3 dividido por 3, que é igual a 1. E conserva o número 1. Tá bom? Seguindo, pessoal. Seguindo. Como é que eu vou encontrar o MMC, o menor múltiplo comum? Fazendo o produto da decomposição em fatores primos. Ó. 2 vezes 2, que é igual a 4. 4 vezes 2, igual a 8. E 8 vezes 3, que vai ser igual a 24. Então, o denominador comum, ó, o MMC,
de 6 e 8 é 24. Ficando aqui, ó, vamos substituir os denominadores pelo MMC, pelo mínimo múltiplo comum deles dois. E o que eu vou fazer em seguida? Eu pego esse denominador que eu encontrei, divido pelo antigo denominador que eu tinha e o resultado eu vou multiplicar pelo numerador. 24 dividido por 8, que é igual a 3. Ficando 3 vezes 3, igual a 9. 24 dividido por 6, 24 dividido por 6, igual a 4. Ficando 4 vezes 5, igual a 20. Tá bom? Continuando, pessoal, sinais diferentes, ó. Sinais diferentes, denominador agora são iguais. Você vai apenas conservar o denominador, ó. Conserva abaixo do 24. Abaixo o sinal do maior módulo. Quem tem o maior módulo é o menos 20, então vai ficar o sinal negativo, a resposta vai ser negativa. E sinais diferentes você subtrai, ó, o 9 positivo e o 20 negativo. 20 menos 9 igual a 11, ficando menos 11 sobre 24. Tá? É possível simplificar? Não é possível, né? Porque o 11 é primo. Nesse caso aqui, isso é divisível por ele mesmo. E o 24 eu não posso dividir por 11. Então, bem aqui, a gente para e fica com a nossa resposta, menos 11 sobre 24. Pessoal, vamos só seguir aqui, ó, para a multiplicação. A multiplicação de números racionais, tá? Uma coisa que a gente tem que observar é a questão dos sinais, parecido com o que a gente estava fazendo com a adição e subtração na hora de eliminar. Eu vou ter o seguinte, ó, se eu tenho menos vezes mais, se caso eu também tiver menos vezes menos, outra situação, se caso eu tiver mais vezes menos, e caso eu tiver mais vezes mais, eu vou ter o seguinte, quando eu vou multiplicar sinais diferentes, eu vou encontrar a resposta negativa. Quando eu multiplico sinais iguais, resposta positiva. Ó, multiplicando sinais diferentes, resposta negativa. Multiplicando sinais iguais, resposta positiva. Então, menos vezes mais igual a menos, menos vezes menos, mais vezes menos, menos, mais vezes mais. Sinais iguais, tá bom? Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, né? Negativo, tá bom? Mesma coisa vai acontecer com a divisão. Se você vai dividir, você vai multiplicar os sinais. Por exemplo, se você tiver um número negativo com um número positivo, você divide e faz a multiplicação dos sinais. Utiliza este mesmo jogo aqui de sinais, tá bom? Então vamos ver aqui na prática. Se caso eu tiver aqui, ó, menos 2 vezes menos 3 vezes menos 4. Tá bom? Qual é o resultado da multiplicação? Então você vê aqui, ó, você vai ter menos vezes menos, uma multiplicação de sinais iguais. Então, se eu estou multiplicando sinais iguais, resposta positiva. 2 vezes 3 igual a 6, vezes menos 4. Agora ficou uma multiplicação de sinais diferentes, ó, mais vezes menos. Quando eu vou multiplicar sinais diferentes, a resposta é negativa. 6 vezes 4 igual a 24, ficando menos 24. Seguindo, e se fosse a divisão? Menos 20. Menos 20, nesse caso aqui, divisão, tá bom? Divisão. Teria menos 20 dividido por menos 5. Ó. Menos 20 dividido por menos 5, 20 dividido por 5 igual a 4. E vou multiplicar os sinais. Menos vezes menos, que é igual a mais. Ó. Multiplicação de sinais iguais dá positivo a resposta. Certo? E se caso eu tiver divisão, multiplicação, subtração e adição em uma mesma situação, em uma mesma expressão. Como definir? Vamos colocar aqui, ó, menos 4 dividido por menos 2
vezes menos 3, vamos colocar aqui menos mais 7, tá bom? Faltou espaço para continuar, então vamos parar bem aqui. Então aqui, ó, eu tenho, nesse caso aqui eu tenho divisão e multiplicação, porque o que a gente vê? Quando, pelas regras que é colocada, eu tenho que resolver primeiro ou divisão ou multiplicação, mas neste caso apareceu as duas, né? Apareceu a divisão e a multiplicação. Então o que eu vou fazer? Primeiro, né? Quem eu vou resolver primeiro? Quem estiver primeiro da esquerda para a direita, que é a divisão. Então ficando 4 dividido por 2, 4 dividido por 2 igual a 2. Multiplicando os sinais iguais, positivo, menos vezes menos igual a mais. Menos 3, tá bom? Eu posso logo também efetuar essa eliminação dos parênteses aqui, ó. Se eu tenho o sinal negativo fora do parêntese, significa que o sinal de dentro do parêntese vai ficar negativo, vai ser invertido o sinal, vai trocar, né? Se está mais, vai ficar menos. Pessoal, concluindo agora, ó, eu vou ter aqui, ó, 2 mais 2 vezes menos 3, uma multiplicação de sinais diferentes. Então, nesse caso aqui, mais vezes menos vai ficar menos. 2 vezes 3 igual a 6, menos 7. Concluindo, o que sobrou? Sobrou para a gente menos 6 com menos 7. Sinais iguais, você vai conservar o sinal, tá bom? Abaixar o sinal e adicionar 6 mais 7, que é igual a 13. Nossa resposta ficando menos 13. Ok, gente? Então era isso nesta videoaula. Essa videoaula voltada para aluno do 8º ano, tá? Que trabalhamos com números racionais. Então, bons estudos, continue estudando e fazendo as atividades, né, do livro didático.